quem é o inimigo e responsável no meio de todo este processo. Porque, repara, até o atual ministro de Negócios Estrangeiros desse suposto governo de transição foi dizer aí no meio de comunicação francesa que o Umar sofreu golpe, só para ver até onde vai a narrativa. E é importante repor a verdade exatamente contrariando esse nível de desinformação que se vai propagando em certos meios de comunicação. Porque, repara, não é possível dizer quem sofreu o golpe neste processo é o Umar Sissoko Embalo, apesar de que efetivamente ainda estava na presidência, fora do seu limite temporal de mandato. Mas por que eu estava a dizer é importante perceber quem é que sofreu o golpe. O Umar estava na presidência, mas segundo os dados que já tinham sido apurados, as projeções, não é uma questão de especulação na Guiné-Bissau. Os dados que foram apurados, tanto no local, assim como nos sectores e nas regiões, o Umar Sissoko Embalo perdeu logo na primeira volta. Ou seja, o vencedor das eleições passadas, presidenciais na Guiné-Bissau, chama-se Fernando Dias da Costa. Venceu com 53% logo na primeira volta. Ou seja, o Umar Sissoko Embalo perdeu as eleições. É por isso que eu estava a dizer, é importante compreender isto. Por quê? Porque o Umar tinha toda motivações para pôr em causa o próprio decurso do processo eleitoral. Mas mais do que isso, é importante compreender que não só motivações do Umar tinha, mas também era a única pessoa na Guiné-Bissau que tinha meios para pôr em causa o sistema. E como é que se percebe isso? Eu disse isso em certos meios de comunicação. É impensável, durante esses últimos 6 anos na Guiné-Bissau, qualquer tipo de atividade, seja ela combinada, de natureza militar ou política, sem a participação do Umar Sissoko Embalo na Guiné-Bissau. Então isso, de certo modo, também explica todas aquelas tentativas de golpe de Estado que ocorreram no período do mandato do Umar Sissoko Embalo. Dá respaldo de que, de facto, é mais provável que sejam inventonas do que propriamente tentativas de golpe de Estado. Mas aí é importante compreender, o Umar Sissoko Embalo estava a perder e fez questão de encenar este golpe, saiu em liberdade e os líderes da oposição foram parar a prisão. Estão privados nesse momento das suas liberdades. Mas é mais importante do que isso. Porque é que, além de todos esses dados, o Umar estava a perder e tinha meios para pôr em causa, saiu em liberdade. Os líderes da oposição estão presos. Mas mais do que isso, é importante perceber neste momento quem é que está a dirigir a Guiné-Bissau. Nomeadamente... São os militares? Não, militares, mas é preciso ter em consideração a classe castrense, no seu geral, não faz parte dessa cúpula do Umar Sissoko Embalo. Quem está a dirigir a Guiné-Bissau enquanto presidente da transição chama-se Horta. E Horta é o ex-general particular do Umar Sissoko Embalo. E o ministro que se colocou como primeiro-ministro deste suposto regime de transição, que é o Lido Vieira Até, é o ex-ministro das Finanças do Umar Sissoko Embalo. Como é que num processo de golpe, quem sofre o golpe, os seus auxiliares saem como premiados e os outros da oposição vão parar à cadeia? Não tem qualquer tipo de lógica, não faz sentido. Então, todos os dados que temos em vista dá-nos a entender quem de facto encenou toda esta encenação que se vive na Guiné-Bissau, chama-se o Umar Sissoko Embalo, para assegurar a continuidade da sua gestão que ele não conseguiu garantir por via das eleições e foi frustrado porque o povo guinense fez outra opção e encontrou uma outra forma de estender o seu mandato por via de golpe que ele deu ao processo eleitoral que estava em curso. Então é importante perceber isso.